Nós hoje vamos começar, como lhes tinha dito, aquele conjunto de depoimentos que fazem parte integrante, são aliás, porventura, uma das partes mais importantes da disciplina. E temos, para começar, um depoimento muito interessante. Nós temos sempre uma preocupação de tentar, pelo menos nos 3 depoimentos, de ter um antigo aluno, ter uma visão feminina da questão da gestão, do empreendedorismo, e depois de termos um terceiro caso que seja interessante também por si próprio. O caso de hoje é um caso interessante por várias razões, uma das quais é desmistificar esta ideia de que acabado que seja um curso, portanto vocês têm um percurso definido e traçado. Todos os anos, como vocês podem imaginar, eu tenho amigos que me dizem: eu quero que o meu filho vá para a gestão, mas ele está com a mania que vai para a história, mas assim, e para a história, vai para o desemprego. Eu disse: tem calma, que se ele for bom naquilo que faz e que for feliz naquilo, se calhar vai ser bom, vai fazer a vida dele, ou então vai descobrir que gosta de outra coisa. Pior é se pô-lo em gestão e depois ele não gostar da gestão e ser um gestor incompetente e frustrado. E nós temos na história da faculdade vários casos de pessoas que fizeram gestão, sobretudo gestão, alguns agora também economia, e que depois decidiram mudar de vida. Depois, às vezes depois quase mal o curso acabou. Alguns deles são pessoas que mais ou menos famosas, que vocês conhecem, talvez o mais conhecido deles todos seja o Miguel Araújo. Alguns de vocês e algumas devem conhecer. Miguel é um licenciado em gestão, também já por aqui passou para contar a sua história, mas obviamente fez a sua carreira e fala hoje em dia cada vez com mais sucesso enquanto cantor e autor, ligado primeiro aos Azeitonas e agora em carreira própria. Outro, talvez menos conhecido, mas com uma característica que é do primeiro curso, é o Gonçalo Cadilho, que sempre foi um aluno mais ou menos, mas que tinha sempre uma característica, que era: escrevia as respostas dele, davam gosto ser lidas. Às vezes não estavam certas, mas aquilo estava tão bem escrito que eu lembro, fui professor dele e às vezes dava-lhe, sei lá, 40% pela resposta e 20% por estar bem escrito, o que também às vezes não abonava propriamente na qualidade da escrita dos colegas dele. Bom, eu podia ir por aí fora, mas o tempo não é para mim, é para outro, e portanto hoje temos aqui uma espécie de um semi-caso. Porquê? Porque o Vasco, o Coelho Santos, que hoje é o nosso convidado, é um quase antigo aluno, porque este decidiu, ao contrário dos outros, a meio do curso, mudar de vida, e dizia ele, com uma intenção de voltar à escola para acabar o curso, mas que nunca conseguiu, depois de ter mudado de vida, arranjar tempo para voltar. Portanto, quando eventualmente cá voltar, há de ser para fazer uma pós-graduação, um curso de executivos ou outro qualquer. Mas o Vasco, portanto, foi exatamente isso. Andou aqui e foi acumulando algumas insatisfações, e no terceiro ano, se o curso fosse o atual, era quando estava mesmo a acabar, na altura ainda não era, resolveu, portanto, parar, pensar e agora ele contará o resto. A mim resta-me agradecer a disponibilidade que o Vasco teve de vir cá, regressar, ou melhor, em alguns casos ver espaços novos que já não via, que não existiam há 12 anos, mas vir cá contar-vos uma história muito interessante. Eu espero que vocês tenham todos almoçado bem, porque hoje a história passa muito por belíssima cozinha e, portanto, o Vasco não vai dar nenhuma receita. Talvez no fim possa, se vocês pedirem muito, dar-vos alguma receita. Vasco, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado eu pelo convite. Bem, então o meu nome é Vasco Coelho Santos, eu tenho 31 anos e
vou tentar não vos maçar muito, porque também já não foi há muito tempo que estive desse lado. Em 2005 entrei na Católica, na altura, isto para voltar um bocadinho atrás, eu sempre adorei matemática e desde os 16 anos, quando entrei ou nos 15, quando entramos para o secundário, para o secundário, sim, que as psicólogas sempre disseram que para seguir a matemática e gestão, então foi sempre uma linha que eu achava que ia querer e ia levar isso com a vida. O meu pai também tem uma gráfica, e na altura tudo fazia muito sentido, ter o caminho já certinho e seguir ou contabilidade na empresa, ou economia, ou ajudá-lo a gerir a empresa. Por isso, nunca pensei muito sobre essa parte, até estar na faculdade. E quando já estava no segundo ano, começou-me a assustar um bocadinho, porque eu entrei em antes de Bolonha, por isso a altura ia ser 4 anos. No meu segundo ano passa tudo a 3, montes de cadeiras ficam para trás e tenho que voltar a fazer, como micros e macros, que eu odiava. E pronto, e depois comecei então no segundo ano a retomar o curso, e pronto, e começo-me a assustar um bocado que faltava talvez um ano ou um ano e meio para ir trabalhar com o meu pai, e não era uma coisa que me apetecia fazer, estar no escritório, e pronto, e achei que fazia sentido parar um ano ou parar um tempo a pensar, talvez voltar depois para a faculdade e acabar o curso, porque mesmo que eu não o seguisse, ia ser bom para mim, para ter nem que fosse no currículo, mas achei que pronto, faltava-me alguma coisa e não sabia bem o que fazer. Então a ideia também surgiu um bocado de um amigo que ia fazer um curso, na altura existia um curso na feira, falou-me que ia fazer cozinha, e eu, porque não, talvez para o futuro aprenda a cozinhar, nem que seja para fazer uns petiscos para os amigos, e faço um ano, vou viver para Lisboa e vejo coisas novas, amigos novos e uma vida diferente durante um ano, e poderia ser interessante. Isto o mais difícil foi contar aos pais, mas pronto, eles lá aceitaram e perceberam que não era realmente precisava de fazer uma paragem, até porque também as notas também já não estavam muito famosas no terceiro ano, então tinha mesmo que parar para pensar o que é que eu queria fazer. Pronto, depois a cozinha entrou na minha vida e eu fui viver então para Lisboa. Comecei a única imposição que os meus pais me puseram foi que eu tinha que arranjar dinheiro para sobreviver. E então estudava e trabalhava à noite, e isso foi, eu acho que, o ponto de viragem, porque a cozinha é algo que na altura ainda se tinha aquela mente de cozinheiros, não havia o boom que toda a gente quer ser cozinheiro e destes programas todos de televisão, mas na altura já se começava a falar um bocadinho que ia mudar, e as pessoas cada vez mais querem ter uma alimentação melhor e têm mais acesso através das redes sociais e tudo, a mais restaurantes e a mais informação, por isso também ia mudar muito os níveis de restauração. E na altura fui estudar um curso de cozinha, como eu tinha a parte de gestão e de contabilidade da Católica, eu procurei algo que fosse muito prático. Então fui fazer um curso de cozinha a Lisboa, estudava à noite, pronto, e a partir daí começou-se a progredir um bocadinho. Na altura trabalhei com o Avilés, fiz o meu estágio de cozinha. Depois do Avilés começou-se pronto, como eu também tinha muita parte de gestão e sabia que um dia, se me metesse em cozinha e levasse isto para a frente, a ideia seria sempre abrir um restaurante ou vários. Por isso sempre olhei também por todos os restaurantes que eu passei, sempre tentei aperceber-me da parte de estrutura do restaurante, da parte humanística, de como é que funcionava, como é que não funcionava, a parte de fornecedores, clientes, tudo o que eu depois um dia poderia necessitar para abrir um restaurante. E isso foi ótimo, porque também todos os restaurantes abriram imensas portas para tu perceberes um bocadinho mais, porque nem toda a gente em cozinha quer seguir a parte ou de ser chefe ou de ser líder numa cozinha, porque a nossa profissão é ser cozinheiro, o chefe só vem por assumires uma cozinha, basicamente é um líder, e pronto, e isso faz com que também crescemos um bocadinho mais em todos os níveis,
Pronto, mas saindo do Avilés fui para fora e pronto, foi aí que eu comecei a perceber que realmente se calhar era isto que eu queria. Surgiram convites de ir trabalhar para restaurantes com 2 e 3 estrelas Michelin em Barcelona e outra em São Sebastião. Isto, para quem não sabe, é um guia que pronto, dá tipo prémios aos restaurantes num estilo muito específico que é de cozinha de autor ou gastronómico, por isso exemplos aqui no Porto como o Pedro Lemos ou Anticum ou Yetman em Gaia. Pronto. E segui sempre essa linha de restaurantes, o que foi uma escolha, porque depois na cozinha pronto, há muitas vertentes. Na altura foi essa que eu decidi fazer e que gostava. Por isso fui de restaurante em restaurante. Cheguei a uma altura em que, pronto, já em 2012, depois já regresso um bocado à parte de gestão, mas isto para vos contar um bocado o percurso, tive uma proposta para ir para um dos melhores restaurantes do mundo em Copenhaga, mas decidi voltar para o Porto porque faltava-me bases de cozinha portuguesa. E então, como andei sempre em restaurantes de estrelas Michelin e de cozinha de muito de autor, também se perdia depois um bocado e faltava-me uma parte dessa arte da nossa cozinha e da nossa região. Então decidi voltar para o Porto e trabalhei durante 3 anos no Pedro Lemos. Por isso lá faz-se uma cozinha de muito mais de cozinha tradicional, mas bem diferente, mais pormenorizada e mais gastronómica. E pronto. Quando saí em 2013, tive lá 3 anos, saí em 2013, decidi que precisava de fazer outro meio gap year, de não fazer nada, e decidi viajar pela Ásia. Tive quase 4 meses. Também andei de restaurante em restaurantes e trabalhei numa pastelaria em Singapura, tanto no Vietnã como na Malásia, por isso andei a ver culturas novas e diferentes. E regresso ao Porto em 2014. Por isso, depois o passo que eu dou a seguir era, eu precisava de começar-me a organizar para abrir restaurantes, então decidi durante um ano fazer jantares privados. Isso basicamente o que me deu foi, comecei a criar uma linha de clientela, apresentar o meu menu, começar a idealizar o que é que eu queria fazer, como é que ia organizar os restaurantes. E em 2015 abro o meu primeiro restaurante, hoje em dia já não o tenho, na altura se calhar até se lembram, era o Baixo ao Pito, era um restaurante de frangos na Baixa. Isto foi em meados de 2015. Depois, passado meio ano, abrimos no shopping, no Arrábida, por isso, pronto, na altura foi um bocadinho, éramos 4 sócios, era um sonho que eu tinha de abrir um restaurante de frangos, pronto. Na altura não correu muito bem, quer dizer, ao fim de 2 anos, as coisas começaram... Basicamente o restaurante era demasiado grande para a estrutura que tinha e começou a ficar muito estável e era um restaurante que dava muito trabalho para estar estável e tirava-nos muito tempo e pronto, não fazia sentido. Basicamente aí é que começou a entrar muito a parte que eu estudei sempre gestão aqui, estudei gestão e contabilidade e toda essa área que me foi ajudando um bocadinho para gerir os restaurantes. Eu vou-vos aqui mostrar, pronto, isto foi... Basicamente, a gestão deu-me sempre umas competências, então, para quando eu comecei, porque uma coisa é ser cozinheiro de um restaurante, outra coisa depois era ter o teu próprio restaurante, que começas a pensar em 1001 coisas e que se ouve muitas vezes agora nos programas de televisão em que os chefes já quase nem cozinham, era o que estava a acontecer, porque começas a lidar com tanta área de pessoal, de pagamentos, de teres de tratar das mercadorias, tens de tratar de 1001 coisas que deixas a parte de cozinha, por isso estás sempre à procura de pessoas para te completarem nessa área. Isso foi um bocado como aconteceu no Baixo ao Pito, deixei um bocado a parte da cozinha porque a estrutura era muito grande do restaurante, mas pronto, sempre quando estudei cá houve série de números de competências que me foram ajudando a guiar-me um bocado e a tentar perceber um bocadinho. Acho que também o não ter corrido bem o Baixo ao Pito fez-me abrir os olhos e também para estes novos negócios que vos vou já contar à frente, estarem a ter o resultado que têm. Por isso foi preciso cair um bocado no início e de ter escorregado. Preferia não o ter, porque ainda hoje custa-me imenso e pago todos os meses, por isso. Mas foi bom para também abrir os olhos e perceber que isto não é só um mar de rosas, a restauração é
como em todos os negócios, é muito complicado, mas as margens são muito pequenas e pensem que hoje em dia, com a quantidade de mecanismos como o Zomato, Facebook, TripAdvisor e essas coisas, de um momento para o outro esganam um restaurante e destroem um restaurante que as pessoas nem idealizam. Por isso, uma publicação mal dada a um restaurante por parte de alguém que seja um bocadinho mais influente e vai-se toda a vida. Por isso, nós e eu vejo isto porque a restauração está sempre, é que tem mais esses avaliadores, ou lá como podemos chamar, de mais nenhuma outra profissão, se calhar tem tanto esse risco de estarmos sempre Pronto, temos que levar aquilo com muito cuidado e depois não somos nós que fazemos tudo, temos uma equipa por trás, por isso a equipa da cozinha tenta passar as coisas bem cozinhadas, mas depois também tem que ser a sala também a vender, de certa forma, toda a preparação que tens por trás. Por isso, isto tem que ser um jogo e tens que estar muito atento, por isso é que cada vez mais os chefes têm menos tempo para cozinhar, porque têm que também estar atentos a essas áreas. Pronto, isso para explicar que então o Baixo Apito tive durante 2 anos e a meio mais ou menos a meio, abri um restaurante, que chama-se Euskalduna Studio, provavelmente se calhar nunca ouviram falar. Euskalduna Studio o nome Euskalduna vem de... Isto basicamente foi o que eu vim falando, só para vos mostrar. Euskalduna Studio vem Euskalduna vem do nome basco. Eu, como vivi no País Basco, Euskadi é o País Basco, Euskalduna é uma pessoa que é basca. Nós chamamos com B, mas os espanhóis, traduzidos à letra, é com V, por isso, basicamente, é o meu estúdio. É o meu nome em língua basca. É um trocadilho. E eles achavam muito estranho como é que havia alguém chamado Vasco num país que se chamava Vasco. É como se chegássemos à China e houvesse algum chinês chamado Portugal. Era assim algo muito estranho para eles. Então, na altura, eu registrei logo a marca, em 2011. Foi algo que, mesmo que não abrisse nada, ficava já registado. Até porque o registro só pode ser feito em Portugal, porque lá fora não é um nome de uma pessoa, de uma povoação, por isso não tem qualquer sentido. Pronto, e aqui vem um bocado um restaurante muito diferente, porque eu abri um restaurante só com 16 lugares. Só abrimos 4 dias por semana, de quarta a sábado, só abríamos ao jantar. Isto, se vocês fizerem um bocadinho de contas, não fatura grande nada por aí além, por isso teve que ser um restaurante muito bem organizado e muito bem estruturado. Nós temos um conceito de restaurante muito estilo japonês, em que trabalhamos em frente aos clientes, por isso não tem qualquer tipo de empregados de sala, nós é que tratamos tudo, os cozinheiros. E pronto, é um menu de degustação, as pessoas não escolhem nada, vocês vão à casa dos cozinheiros e nós é que fazemos tudo por vocês. Vocês não escolhem nada, está tudo já escolhido por vocês. Pronto. Isto para vos explicar que na altura, o que é que isto tem a ver? Tem a ver que a parte do risco deste negócio era muito grande, até porque 16 lugares, 4 dias por semana, eu queria criar também uma estrutura para a minha equipa, para andarmos muito mais saudáveis, porque isto nós... Em 3 dias por semana fazemos as 40 horas na boa nas horas de trabalho, por isso nós trabalhamos 16 horas por dia, nunca menos de 5 dias, por isso isto oscila logo, passa logo tudo. Por isso quis criar um restaurante diferente, que as pessoas estivessem bem e hoje tenho a mesma equipa, porque acho que crio essas condições. Pronto, comecei um bocadinho mais do corpo a mim, mas consegui criar para que todos andassem felizes e contentes. Isto na altura... A gestão deste restaurante, pronto, passa muito por estes pontos que eu pus aqui, as tais pessoas, tanto em clientes como ao meu staff, o produto, na escolha do produto. O restaurante foi muito desenhado à minha maneira e por todos os sítios que onde passei. Eu decidi fazer também um restaurante para 16 lugares, para que eu tivesse uma gestão de um restaurante muito mais fácil e eu pudesse cozinhar na mesma. Por isso, hoje em dia, se calhar, em 3 dias por mês consigo despachar tudo o que eu preciso de gestão e da contabilidade do restaurante e das contas, porque é mesmo um restaurante muito mais pequeno, a estrutura não tem nada a ver e posso me dedicar à cozinha, que é o que eu realmente gosto e sempre me dediquei. Pronto, depois já os menus, já os custos. Para vos falar um bocado na restauração, nós dividimos muito um restaurante na faturação que tem ao mês, para vocês verem o quanto isto é esmagado. Está dividido em 3 pirâmides, numa pirâmide de 3 pontos, que basicamente são os custos que temos de FSS, como
luz, água, gás, seguros, higiene e segurança alimentar, medicina de trabalho, todas essas tretas que temos que pagar todas ao final do mês. Os custos com o pessoal, que será outros 30%, por isso 30, e o outro será os custos com materiais. Por isso, se vendermos um menu, como hoje em dia vendemos de 80 euros, 30% é os custos que temos com a mercadoria. Por isso, se fizermos assim as contas, 30% de tudo isso, sobra-nos 8 euros de lucro por cada cliente que vá lá ao restaurante. Isto sem as bebidas, como é óbvio. Ainda contarmos com o IVA a 13%, isto já fica quase esmagadíssimo. Pronto, um bocadinho, estão a ver, isto ao início não foi muito fácil, demos muitas vezes erros, estávamos ainda a consolidar o nome, a sorte também já vinha com algum nome de fora e isto também ajudou um bocadinho o círculo. Eu fazia muitos jantares privados, por isso também isso foi ajudando um bocadinho, e depois o passo-a-palavra foi mais importante e fez com que o nome disparasse. Hoje temos 2 meses de antecedência, ninguém consegue comer para amanhã, é tudo marcações hoje em outubro para dezembro e andamos sempre assim com 2 meses de antecedência. Mas isto foi preciso sofrer um bocadinho e quando se tiver uma ideia, pronto, como eu tive para este restaurante, foi não desistir e ir com ela para a frente e não rapidamente estarmos a mudar porque as coisas não estavam a correr tão bem no início. E isso foi importante para segmentar muito bem o negócio e o restaurante que eu queria e como eu queria criar. Pronto, mais tarde surgiu, ao fim de 2 anos, aberto, por isso o restaurante é pequenino, como ver nas fotos a equipa toda está do lado direito, e do lado esquerdo então os clientes sentam-se de um lado e nós trabalhamos do outro, por isso é muito pessoal. Depois o Siêmea Siêmea significa em basco, eu como segui a linha de nomes bascos também segui. Siêmea significa filho, o filho do Euskalduna. Siêmea em português também, se vocês forem cá do norte, quando vão a uma padaria pedem siêmeas de pão, tem muito a ver com o nosso restaurante, porque nós fazemos o nosso pão nos 2 restaurantes e este restaurante tem muito a ver com a base sempre de pão em cima da mesa e de partilha de pratos, por isso um conceito totalmente diferente do outro. O outro que seria em que vocês não escolhiam nada, neste é tudo escolhido por vocês, por isso é bastante diferente. A ideia não era abrir um restaurante tão cedo, mas surgiu uma oportunidade em que não pude dizer que não, aquelas infalíveis. Basicamente o proprietário de um espaço na Rua das Flores correu mal o restaurante que lá estava e que era dele e ele ofereceu-me o espaço só por uma renda, por isso eu fiquei com tudo que estava lá dentro ainda super novo, apenas tive que mudar a decoração e criar um conceito para ali, por isso tive 3 meses a preparar, porque eu não tinha equipa, não tinha nada, por isso teve que ser tudo a acelerar muito rápido e criei no mesmo estilo do nosso restaurante, mas num conceito diferente, então de partilha. Nós com os 2 restaurantes conseguimos, em tais produtos, conseguimos também ter uma oferta muito diferente, porque nós em Oliveira das Mães temos uma quinta com 2 hectares que eu junto com estes agricultores criamos há 4 anos atrás, muito antes de eu ter os restaurantes, já porque eu sabia que um dia ia atacar este estilo de restaurante e então também quis fazer algo que fosse diferente, então 70% dos ingredientes que temos nos restaurantes são criados por nós. E isso também no mercado era super diferente e é muito enriquecedor porque é muito diferente comerem um tomate quando só há tomates em setembro e comerem um tomate em janeiro, porque não há a cultura muitas vezes nós não sabemos quando é que é a época dos legumes e a época das verduras, então é um bocado isso que queremos mostrar neste restaurante, também no Siêmea e no Euskalduna, que é a sustentabilidade, que é muito importante tanto a nível de produto de proteínas como aos animais, mas também como os vegetais, e cada vez temos que olhar mais também para o planeta e as coisas não estão muito bonitas. Pronto, basicamente o outro tem uma estrutura muito mais pequenina, não tem tantos cozinheiros, porque também o ticket não tem nada a ver, enquanto no Euskalduna se calhar o ticket médio por pessoa são 120 euros, neste são 30, por isso 4 vezes menos, e a estrutura teve que ser muito diferente. O Siêmea está na Rua das Flores, como devem imaginar a renda é 7 vezes a que eu tenho no outro. No Euskalduna estamos numa zona, porque pensem que o estilo de restaurante do Euskalduna é algo que é um restaurante
em que vocês vão porque vão pensar que querem ir lá numa data especial, tudo vai ser organizado de outra forma, por isso pode ser em qualquer local do Porto que as pessoas procuram este restaurante. Nós nunca demos ninguém em que nos batesse à janela para comer lá dentro, porque não é assim que funciona este estilo de restaurante. Nós compramos consoante as reservas que temos, por isso eu não dou nem mais uma pessoa, nem menos uma. Menos posso dar, se falharem, como é óbvio, mas mais é difícil porque compramos tudo muito pensado por causa mesmo daquelas margens que eu vos falava, porque são tão esmagadas e eu quero o restaurante dar dinheiro desde o terceiro mês, por isso ele é rentável, mas tem que ser ao limite, tem que ser mesmo pensado. Se vamos comprar um peixe galo e custa 24€ o quilo, os meus cozinheiros ligam-me logo a dizer que deu X doses e fazem logo as contas e sabem que vamos conseguir ganhar dinheiro com o peixe que compramos ou que... Pronto, isto fugiu um bocadinho. O SEMA já não tem nada a ver, a renda são 3.000€, por isso aqueles FSS sobem um bocadinho, por isso eu tive que ir àquela tal pirâmide e jogar com isso, então tive que baixar um bocadinho no pessoal, se calhar subir-lhes um bocadinho mais o ordenado para eles serem menos, mas para também estarem mais felizes e para trabalharem um bocadinho mais duro, mas não temos tanto staff. Então, pronto, temos sempre que nos organizar de maneira diferente. Os restaurantes são muito diferentes, mas ambos estão saudáveis mas é isso. De um momento para o outro, temos de estar em cima. Isto na cozinha, estarmos em cima significa estarmos sempre a variar e a pôr coisas novas, porque cada vez há mais restaurantes, há mais oferta e vocês também não querem estar sempre a ir aos mesmos espaços, por isso, nós oferecendo coisas diferentes, vocês também andam sempre com vontade de lá ir. É assim, um bocado como nós vemos a coisa. Pronto, e basicamente é um bocadinho isto do percurso que eu tive e dos restaurantes que eu tive. Qualquer pergunta que vocês tenham, podem fazer à vontade. E a ideia é mesmo termos aqui uma conversa e o que vocês quiserem perguntar sobre passado ou não, ou dos momentos que tive na Católica, o que é que me ajudou dos restaurantes para a criar os restaurantes, ou porque é que também saí, o que vocês quiserem. Isto podia ser giro se houvesse aqui um... O que eu tinha proposto ao Vasco é que isto fosse uma conversa e que ele abrisse as hostilidades de uma forma mais ou menos detalhada, como ele fez, expondo-se. E agora a bola passa para o vosso lado e espero que o microfone também tenha passado para o vosso lado. Pronto, então identifiquem-se. Claro que sim, claro que sim. Boa tarde, o meu nome é João Fernandes. Eu tenho duas questões. Claro. Uma primeira mais por curiosidade, que é quando esteve no El Bulli, assim, off the record, qual dos irmãos, entre o Ferran e o Alberto, qual deles é que era assim mais capaz dentro da cozinha? Pronto, eu por acaso podia ter-vos falado um bocadinho disso, eu saltei um bocado a parte em que quando fui para os restaurantes lá fora, isto para... É melhor explicar o que é o El Bulli. Sim, eu vou... Portanto, algum quase Então, não era nas... eu aí saltei um bocadinho, eu posso explicar. Eu quando saltei para um restaurante no País Basco, que se chama Mugarit, era o número 2 número 4 na altura do mundo. Estive lá um ano, mas a meio houve um acidente muito grande, houve um incêndio enorme no restaurante. Na altura, nós tivemos que sair do restaurante e estar parados durante 3 meses, e eu consegui um estágio durante 3 meses num 3 estrelas no País Basco, que se chama Arzac. E quando volto ao Mugaritz como prémio de estágio dos 10 meses, porque hoje em dia damos super bem, foi ir para o melhor restaurante do mundo na altura, em 2011, que era o El Bulli. O El Bulli foi o restaurante que mais mudou o mundo da restauração nos últimos 30 anos, por isso a cozinha foi sempre dividida, foi sempre muito pensada pensei sempre neste estilo de cozinha, ok? De gastronómica, de restaurantes mais caros. Sempre quem dominou foi França e os restaurantes de cozinha francesa. E nos anos 90 houve aqui um grande boom e quem dominou foi a cozinha espanhola, com os restaurantes principalmente com o restaurante do El Bulli, que, para quem não sabe, pronto, eram 2 irmãos, o Ferran e o Alberto, que vem muito depois. O Ferran é quem dominou isto tudo. Na altura eu estive no último ano deles, mesmo o último ano, 2011, por isso, quando me perguntas, o Alberto Adriano já não lá estava. O Alberto, hoje em dia, tem 7 restaurantes em Barcelona. Um deles, para vocês terem uma ideia, tem 1 milhão de pedidos de reservas por ano.
Por isso é um abuso. Eles dão... É de sonho, faturam não sei quando. Pronto, são 7 restaurantes, mas isto porque o Ferran sempre preparou a família e criou o El Bulli na altura certa e dominou e teve grandes chefes. Nós éramos 50 cozinheiros numa cozinha, fora os de sala, isto a ganharmos 0, todos de borla. Por isso foi um estágio, como há muitos, mas nós tínhamos que não receber nada, a única coisa que nos pagavam era a alimentação. Há um mito que se diz que quem ia para o El Bulli tinha que pagar, os estagiários, mas isso não é verdade. Pronto, e tive no último ano, o Ferran, pronto, era quem estava mais na cozinha, como deves idealizar um chefe deste tamanho, já eu não o via saltear um cogumelo, por isso. Mas deu-me uma bronca uma vez gigante, a entrar os frigoríficos são daqueles que nós entramos mesmo lá dentro, e coloquei um tabuleiro em cima de uma pera que ele queria comer e saiu do frigorífico e humilhou-me em frente a 50 pessoas. Foi assim uma cena muito... Pronto, são restaurantes todos diferentes, porque ele também, como teve muita base francesa, em França há muito aquela coisa mesmo das empresas de ser uma pirâmide. O que está indo no topo só fala com os dois a seguir, os dois com... Pronto, era muito hierárquico e o El Bulli era mesmo assim. Eu se falei uma vez com o Ferran foi muito. E era um restaurante de 90 pessoas, por isso também não era assim nada por aí além, mas era muito hierárquico. Ele só falava com 3, os 3 com os outros 7, e estes eram os que ganhavam, e os 7 chefes com os 50 estagiários do mundo todo. Por isso acho que te respondi a essa. A segunda questão é mais vocacionada, ou é mais relacionada com o seu percurso. Quando decidiu ir para o mundo da cozinha, ou ir para Lisboa e arriscar, a cozinha já era algo para si, ou foi algo que surgiu no momento, numa questão de experimentar um bocado tudo e ver para onde é que ia e perceber qual era o caminho, ou é algo que já tem um background e que... Pois, tinha 0 de cozinha. Eu adorava ver a minha avó a cozinhar, mas eu não percebia nada daquilo. A minha primeira aula de cozinha ensinaram-me a fazer um caril e eu nem sabia abrir arroz, por isso eu não percebia nada daquilo. Ensinaram-me a fazer um caldo. Um caldo basicamente é pôr espinhas ou ossos e cobrir de água e tentar reduzir e fazer, como ouvimos muitas vezes os caldos Knorr, mas isto são super concentrações e depois levam coisas que não interessam. Mas se fizermos um caldo em casa é uma redução de uma água. Eu a primeira vez que fiz um caldo fiquei com as espinhas e deitei a água fora. Por isso, o quanto eu percebia de cozinha era mesmo 0. Tipo, na altura eu queria fazer uma paragem, decidi pronto, eu também tinha algum dinheiro guardado. Eu desde muito novo comecei a jogar cartas e jogava póquer na altura com 16 anos. Por isso, eu também sempre guardei algum dinheiro. Por isso, também quando fui à maluca, foi porque estava guardado por trás um ano, podia estar à vontade, que tinha algum dinheiro guardado. Por isso, não precisava também. Eu, quando fui trabalhar, foi numa já que vou cozinhar e até pode ser uma experiência gira, também vou para um restaurante para também perceber, porque sempre me disseram, não te metas em cozinha sem ir a um restaurante, porque uma coisa é estás na cozinha a treinar e a ter as aulas, mas outra coisa é quando entras num restaurante, quando te começarem a insultar e aquele stress todo. Pronto, mas eu comecei muito nervoso e pronto, isso apaixonou-me e foi isso realmente que eu gostei, nem foi as aulas, foi o estar o dia-a-dia com os chefes, pronto, mas depois foi crescendo. O Olivier, se calhar, nem foi o restaurante que eu mais adorei estar, mas para mim aquilo que era tudo novidade. Pensa assim, tudo foi novidade, por isso eu fui crescendo em novidades, em restaurantes cada vez melhor, mas é sempre em novidade, por isso aquilo foi sempre apaixonante. Só quando saio do El Bulli vou para um restaurante menor ou não, diferente, mas também já tinha uma realidade e pronto, e depois de passar pelo El Bulli já toda a gente percebeu que o que eu queria era aquilo e voltar atrás já ia ser muito difícil e pronto. Obrigado. Não, obrigado. Há aí um outro ao lado. Boa tarde, Vasco, meu nome é José Rocha. A minha pergunta era mais direcionada para o lado da gestão, porque eu fiquei curioso quando estava a falar da produção que vocês tinham, cerca de 70%, e estava a falar da época sazonal. Em alturas que possa, sei lá, como por exemplo o ano passado, e temos ultrapassado também durante este ano alguns problemas climatéricos, se houver problemas de colheita, se tem alguma preocupação com ter fornecedores que lhe possam manter os seus custos baixos,
porque se tiver alguma confiança durante bastantes anos com um tipo de fornecedor, eu compreendo que possa ter mais margem sobre os produtos ou não. A sua opinião acerca de se consegue ter uma continuidade de fornecedores ou não, apesar de ter uma grande capacidade autoprodutiva. Bom, é uma excelente pergunta. Nós, quando abrimos, já sabíamos disso, nós não trabalhamos com estufas nesta quinta, ok? Mas já sabíamos que no inverno vamos ter coisas muito menos interessantes à partida, ou que realmente gostamos menos, como couves, cenouras, nabos, rabanetes e essas coisas que às vezes à partida gostamos um bocadinho menos do que nesta época de tanta coisa fruta e boa. Só que nós também, Portugal tem em si é pequenino, mas nós temos uma diferença entre regiões, por isso nessa altura apoiamos muito no Alentejo também. Por isso o restaurante nós dividimos-lo nós temos 4, pensem sempre que nas proteínas, como os animais, peixe e isso, não somos tão prejudicados, ok? Se não tivermos que usar robalo ou peixe-galo no inverno porque está em proteção, porque os peixes também entram em proteção. Hoje em dia, vocês, por exemplo, se forem comer sardinhas, estão proibidas nesta altura do ano. Por isso, os animais também entram assim, menos nas carnes, não é? Por isso, em proteína é mais fácil. Nos legumes é que é o mais difícil, que foi o que perguntaste. Por isso, nós nesta altura do ano, ainda não, porque também está a mudar, ainda está muito calor e ainda conseguimos ter muitas coisas, mas janeiro, fevereiro, apoiamos mais numa produção em azeitão e no Alentejo. Por isso, temos esses 2 produtores e cá em cima, então, os 60% nossos e em Marco de Canaveses, que também faz ali um vale e conseguimos ter muita coisa interessante. Por isso, isto nada são meus, apenas uma participação em Oliveira das Mães, porque nós guiamos-los, mas quem entende do assunto são eles, e eles é que sabem as luas e tudo isso para criar. Nós produzimos de método biológico, por exemplo, mas não temos o carimbo, porque isso são custos e que não nos interessam, porque é só para o restaurante. Se um dia quiséssemos vender, era diferente e queríamos esse cunho para se poder vender mais caro, ou porque as pessoas tenham outro interesse no produto, mas para o restaurante não faz sentido. Nós temos é que estar conscientes de como plantamos e como queremos as coisas, mas apoiamos mais noutras zonas e tentamos também ter outros produtos. Mas hoje em dia conseguimos mais ou menos ter para todo o ano produtos diferentes. Porque também pensa-se sempre que há certos produtos que nós conseguimos manter, como batatas, cebolas, essas coisas durante o ano todo, em estufas, em caves, abóboras, courgettes, essas coisas aguentam imenso tempo. E depois também há outros métodos que nós fazemos no restaurante, que são de preservações. Nós fazemos muito método de fermentações, de pickles, de conservas. Então conseguimos conservar no ano em que dá mais, na época do ano que dá mais, e conservamos para o ano todo. Por isso, imagina, nós quando foi a época dos pepinos, tivemos quase 100 kg de pepinos e preservamos-los todos para o inverno. Por isso, podemos continuar a usar. Vão ser diferentes, mais ácidos, menos ácidos, mas isso são já métodos de cozinha que vais aprender. Muito bem. Mais? Olá, sou Luís Cunha e tenho uma questão. É assim, eu não percebo nada sobre restaurantes, mas assumo que um restaurante está na Ribalta, especialmente com um chefe conhecido, porque as pessoas têm curiosidade em experimentar o conceito e também a primeira vez que vão a esse tal restaurante para provar. A minha questão prende-se com qual é a esperança média de vida, por assim dizendo, com um conceito tão diferente de restaurante destes tem, e o que é preciso atualizar ao fim de X tempo, porque é o que eu disse, eu não percebo muito de restaurantes, mas eu vejo que há uns que estão na moda e que depois chega outra concorrência mais inovadora e abafa-los, por assim dizendo. E eu queria saber qual era a perspectiva para o futuro, se acha que tem pretensão para ainda crescer mais ou se será preciso mudar o conceito. Isso também é uma excelente pergunta. É assim, nós nunca sabemos. Assim, a minha opinião é que há muitos tipos de restaurantes. E eu sendo também cozinheiro e eu sendo dono dos restaurantes e não tenho investidores por trás, por isso eu giro os restaurantes como eu quero, quer dizer que vou estar sempre muito mais focado na parte da cozinha do que noutra, por exemplo. Por isso, eu acho que agora ouve-se muito falar dos chefes e não sei o quê, mas os restaurantes estiveram sempre
sempre se foi jantar fora, os restaurantes sempre deram. Agora fala-se muito mais nesta vertente porque... Mas pronto, eu acho é que o chefe tem que, ou os cozinheiros têm que estar um bocadinho mais em cima do que está a acontecer do que está a acontecer e das técnicas e da modernização e de ingredientes também e ir mudando. Se tu fores mudando constantemente e não apenas ficares... porque muitas vezes fazes uma coisa boa e achas que as pessoas só vão por causa disso, então fica para o resto da vida no restaurante. Eu acho que isso é que depois cria uma certa instabilidade e, por exemplo, no nosso restaurante o que nós fazemos é, sempre que tu vais ao restaurante o teu menu é todo diferente, mesmo que fosses todos os dias. O nosso melhor cliente em 2 anos já foi tipo 17 vezes e nunca comeu um prato, por isso estamos a falar de 220 pratos diferentes que fizemos só para um cliente. Por isso, nós temos alguns pratos que são míticos da casa, mas só servimos quando vais a primeira vez. A partir daí, temos uma base de dados em que começamos a escrever os teus gostos, os que tu não gostaste, ou imagina que tu comentaste isto, sabe muito a alho, então na próxima vez reduzimos no alho em todos os teus pratos. Tudo fica detalhado e vamos ao pormenor a cada cliente. Por isso é que só damos 16, fazemos menus veganos, vegetarianos, macrobióticos, o que tu quiseres. Tem que ser com antecedência, por isso é que as reservas também são com antecedência, para nós nos focarmos em cada cliente. Por isso, essa base de dados está sempre a ser cada vez mais detalhada e cada vez... Pronto, eu acho que isso é um ponto forte para um restaurante, porque tu estás sempre a inovar e queres criar coisas novas. Agora, todos os restaurantes são diferentes, não é? Por exemplo, o Cafeína é um excelente restaurante, mas está numa zona muito privilegiada. O Vasco sempre fez uma questão de ter muito boa clientela, percebes? E isso fez a casa, por isso pode ficar mais 20 anos na Ribeira Alta, mas eu acho que está muito mais focado no restaurante do que na própria cozinha, percebes? Se calhar a cozinha, quando vais ao Cafeína, é a mesma, ou vai dando uns toques, mas as proteínas mantêm-se, mas tu vais num outro conceito. Se fores ao Pedro Lemos, se calhar já queres mudar mais vezes, porque também vais gastar o triplo do dinheiro do Cafeína, por isso tem muito a ver com também a expectativa que tu crias sobre cada espaço, percebes? Se fores à Adega de São Nicolau, ou um clássico, vais comer a língua ou o rabo de boi, não é? Porque sabes que porque as pessoas vão por isso. Eu acho que cada restaurante é diferente. Se for um clássico de cozinha tradicional, tu estás à espera de comer o tradicional, não estás à espera que te façam um pato voador. Se fores a um restaurante vais gastar 100 euros, queres que te sei lá, mostrem um bocadinho mais, seja na técnica ou no produto, ou nos tais produtos de 60% biológicos, que se calhar vais comer 100 variedades de tomate diferentes, percebes? Pode ser um ponto. Pode ser outro que ponha mais a química ao barulho e façam mais esferificações, espumas e coisas a rolar. Por isso, há vários passos que tu podes dar. Agora, ou segues a contemporaneidade e o que andam os cozinheiros lá fora a fazer e estás sempre em cima do assunto, ou tu crias também a tua própria filosofia e vais-te adaptando. Espero ter respondido. Sim, eu percebi muito bem. Se ninguém tiver outra questão, queria ainda pôr outra questão, que é a seguinte. Hoje em dia, eu acho que tudo que é negócio está muito alicerçado nas redes sociais para dar aquele salto, e mesmo pessoas que têm algo mais específico conseguem dar esse salto através da exposição. Eu queria saber qual é o impacto que as redes sociais, nomeadamente Instagrams e Facebooks, que são métodos de divulgação ainda grandes, têm num restaurante assim de renome, em que, como disse, é mais se calhar de palavra a palavra e não tanto de marketing digital, presumo. Bem, eu acho que as redes sociais são um bocado perigosas, mas, por exemplo, o Baixo Apito foi um mega caso de sucesso nas redes sociais, mas depois não trazia a clientela, por isso isto é tudo nunca se sabe muito bem. Eu acho que, por exemplo, no Escalduna, as redes sociais interessam muito menos, porque o nosso cliente até nem é um cliente de criticar depois no TripAdvisor ou de ir para o Facebook, por isso não é um cliente que perca muito tempo com isso, ok? Ao meu ponto de vista. Mas, por exemplo, o Siêmia já não. O Siêmia já é um restaurante, como eu lhe chamo, que a malta do Zumato adora. O estilo de restaurante, 20, 25 euros, e pronto, que são sempre bombardeados com milhares de avaliações pronto, que é bom, mas também pode ser super mau. Por isso, tu muito rápido podes levar o restaurante
lá acima, mas com a pessoa errada a escrever sobre ti, também dá-te vais por ali abaixo muito rápido, por isso é perigoso, mas de certa forma veio ajudar muito. Tu hoje em dia pensa que, sei lá, há 10 anos abria-se um restaurante e a dificuldade de dizer em todo lado era muito mais difícil, tínhamos que esperar pelo passa-palavra. Hoje em dia, com as redes sociais, é muito mais rápido. E também com os jornais digitais, como o Observador, NIT e tudo é muito mais... A Visão também online, por isso não é só hoje em dia que está no papel, também está. Por isso toda a gente, quando vê uma novidade, todos vão querer lançar ao mesmo tempo. Por isso, ainda ontem falava sobre isso, que quando tu abres um restaurante, o primeiro mês é sempre dos melhores de sempre. Porque toda a gente vai querer falar de ti e porque o Observador é logo o primeiro a escrever e os outros vêm e também têm que escrever, a Time Out também tem que escrever, por isso toda a gente se escreve ao mesmo tempo. De uma maneira ou outra tu lês e toda a gente vai lá comer. E depois é preciso alimentar isso ou perceber como é que se vai alimentar isso e continuar a levar as pessoas a ir lá comer. Mas eu acho que cada restaurante é diferente. Eu sou o Rodrigo. Queria saber do teu percurso, de todos os restaurantes que passaste, quais é que foram as características que se achas que foram tuas para conseguir os estágios, para conseguir mudar assim tão rapidamente de um sítio para o outro, ou se a Católica também te proporcionou algumas bases de conhecimento para chegares às pessoas, para abordar as pessoas, para pedir oportunidades, ou se foi simplesmente as estrelas alinharam-se e conseguiste fazer esse percurso? Olha, eu por acaso podia ter falado um bocado sobre isso. Eu, à parte, tive muita sorte, mas hoje em dia os miúdos que estão todos em cozinha estão com... eu olho para os meus cozinheiros também, são todos novinhos. Normalmente entram aos 15 anos, isto como está, tipo, a cozinha está na moda, não é? Como se costuma dizer. Aos 15 vais logo no secundário para já fazer um curso mais técnico e depois entras para um curso de gestão. Por isso, todos os cozinheiros estão a entrar muito mais cedo do que eu entrei. Por isso eu perdi muito mais, não perdi tempo porque tive outro know-how que também para mim foi muito importante. Mas de entrar aos 21, enquanto o miúdo está com 15 a entrar, estes 6 anos são muito importantes. Só que o que eu pus uma coisa na cabeça foi... eu tinha que absorver o que os miúdos absorveram em 6 meses, em 6 anos. E foi isso que eu fiz. Eu, tipo, como eu estive lá fora, também dediquei-me ao máximo, li muito. Hoje em dia tenho uma biblioteca de livros gigante. Aprendi muito, tive também algum tempo livre, sempre que tinha, estava a cozinhar e a aprender coisas novas. Por isso, quando eu fui para o Tavares Rico, não foi um pedido de estágio. E depois, quando fui evoluindo, foi porque eles também viram algum interesse, porque eu hoje olho para os miúdos de 23 que estão em cozinha, percebes? E como eles têm muito tempo, e a cozinha é uma coisa que podemos estar até aos 70 anos a cozinhar, para depois gerir um restaurante, não estão tão preocupados nesta fase a querer estagiar em restaurantes grandes, preferem ir mais devagarinho. Por isso também é mais lento. Eu, como decidi durante 3 anos estagiar, percebes? E não ganhar nada, consegui fazer estes saltos, porque normalmente não se consegue fazer assim para ir ganhar. Por isso eu tentei, pronto, pus isso de parte, não é? E quis ganhar experiência porque achava mesmo que estava para trás em relação ao pessoal da minha idade que tinha muito mais e eu sentia isso quando estávamos a trabalhar, mas pronto, queria mais e mais e mostrava-me muita vontade e foi isso. Acho que isso foi também o que me levou de sítio para sítio e que as pessoas viam que eu também tinha, até podia não ter tanta qualidade, mas que a qualidade apanha-se. Em cozinha não é uma coisa que não se nasce com isto. Tipo, vais aprendendo tudo, não é uma coisa que tu fiques autodidata de um dia para o outro. Tipo, tu vais cozinhando, tens bom paladar e isso é a primeira coisa. Se tu souberes cozinhar bem e tiveres bom paladar, percebeste bem das coisas, se tu cozinhares bem, depois vais aprendendo. Seja mais tarde ou mais cedo, não tem qualquer problema, porque não é uma coisa que tu nasces contigo, tu vais desenvolvendo. E uma coisa que eu também não falei e que é muito importante, a cozinha é uma dependência gigante. Vocês não têm noção, desde que eu saí da Católica, né, que era festas a toda a hora, as festas de via rápida e mais não sei o quê, não sei o que mais, quando entrei em cozinha isso tudo se perde, acaba-se fim de semana, acaba-se...
os namoros vão à vida, não tens tempo para nada. Quando está toda a gente a divertir-se, porque vais jantar fora à sexta e ao sábado, estás tu a cozinhar. Quando tens livre, ninguém quer estar contigo porque é domingo à noite e segunda-feira. Por isso, psicologicamente, isto afeta muito aos cozinheiros. Por isso é que tu nunca conheces cozinheiros normais, são todos um bocado avariados. Isto é em todas as profissões, mas eu acho que nós sofremos um bocado por causa disso, percebes? Porque a tua vida social vai muito à vida, por isso tu tens que fazer umas opções muito bem feitas. Isto na altura, para vocês terem uma noção, eu não tenho um sábado, sem ser de férias, quando tenho férias, há mais de 6 anos, de poder ir jantar fora a um restaurante. Por isso... e depois há muita pressão da tua família, da tua mulher, percebes? E agora hoje tenho um filho e estou à espera de outro, por isso isto tudo tem que ser muito bem gerido. Isso foi para mim a maior dificuldade que hoje em dia eu tenho e vejo os meus colegas também a ter, é conseguir gerir a tua vida privada com a tua vida de profissão, porque tens que de certa forma deixar alguma e não é muito fácil. E com 31 anos, isso tem sido o meu maior desafio. Isto, passei um bocado da conversa que tínhamos. Um dos grandes, Bernardo Ribeiro, um dos grandes ex-libris do turismo em Portugal é a gastronomia local. No entanto, os grandes nomes de restaurantes que falou a nível mundial estão todos fora de Portugal. Mesmo em Portugal parece que para se ter sucesso na área se tem que apostar numa gastronomia já mais externa. A que é que acha que se deve esse fator, tendo em conta que somos efetivamente bons naquilo que fazemos? Eu não acho que precisamos de fazer cozinha de fora. Se eu percebi a tua pergunta, eu acho que nós em Portugal temos excelentes restaurantes e agora, uma coisa que nós nunca apostamos, porque também não houve até aos últimos 10 anos público, foi para este estilo de gastronomia. Eu não sei se vocês se lembram, ou se talvez não. O único restaurante deste estilo há 10 anos atrás era o Bull & Bear. Por isso, e não era do Miguel Castro e Silva, que hoje é um chefe super conhecido, mas isto começou muito mais tarde. Nós andamos neste estilo de restaurante, de cozinha gastronómica ou como quiserem chamar, andamos uns 10 anos atrás em Espanha. Por isso, quando a Espanha já está a decidir mudar todo o seu esquema e a sua ideologia, nós estamos a começar a introduzir a comida do Ferro Adrià. Estás a perceber que isto já nem sequer está na moda em lado nenhum, por isso não é uma coisa que muitos querem. Eu acho é que nós, o cliente e nós, que vamos a restaurantes no Porto, sempre apostamos muito numa comida de tacho e de cozinha tradicional, porque são os nossos valores, são a maneira como as nossas avós e mães cozinham, por isso foi algo que sempre que nos aproximamos muito. Não tínhamos culturalmente não somos pessoas de ir a um restaurante e gastar muito dinheiro também, por isso os restaurantes deste estilo têm que sobreviver do turismo e por isso é que no Porto também não há muitos destes restaurantes, somos 6 ou 7 restaurantes neste estilo, percebes? Mas uma coisa que eu posso orgulhar é que eu tenho 80% ainda de clientes portugueses. Mas eu acho que é isso. Para te responder, eu acho é que nós nunca fomos habituados a este estilo, percebes? Gastarmos mais de 30 euros ou 40 euros para comer, sempre fomos muito conservadores e isso está a mudar um bocadinho, porque agora queremos experimentar coisas novas, porque também está a vir à baila os chefes de cozinha e a moda de restaurantes assim mais gourmet, e então fala-se um bocado mais sobre isso. Já agora, a maior parte dos seus clientes são gente nova ou... Não. Anda ali entre as 40 e os 50. Mas tenho muita malta, pelo menos na minha idade, dos 30. Assim, toda a gente que está ligada à restauração ou, de certa forma, à hotelaria tem muita curiosidade em conhecer o restaurante, porque pensem que o meu restaurante é o sonho não é para me gabar, mas é o sonho de qualquer cozinheiro, porque chegas a uma certa altura em que estás farto de aturar a um patrão ou queres tu criar a tua própria linha e não teres investidores e poderes criar tudo à tua maneira. Por isso, no meu restaurante também se fala muito por causa disso, porque eu acho que toda a gente vê um bocadinho de querer ter um restaurante parecido como o meu.
E é isso. E por isso ainda consigo ter muita clientela portuguesa, porque também, pronto, é isso, procuram... Eu acho que quando é um restaurante diferente, as pessoas procuram sempre. E então... mas claro, nota-se perfeitamente que deixam para datas especiais. Aniversários de casamento, aniversários de alguém, há sempre festa no meu restaurante. Disse que passado 3 meses já estava a fazer dinheiro. Estava à espera de ter tanto sucesso no mercado de nicho, como é basicamente esse mercado gastronómico em Portugal? Assim, não estava, mas sabia que se desse os passos como eu estava... Eu demorei muito tempo a desenvolver e a desenhar o restaurante. Quase 1 ano e meio a pensar os passos que devia dar e como é que devia dar, mas também dei logo as cartas logo todas no início, por isso eu sabia que ia demorar um bocadinho, porque não ia querer apostar muito em marketing forte para não ficar iludido, por isso sabia que ia demorar um bocado, mas sabia que depois também me ia tirar aos leões para comparações com grandes chefes e grandes cozinheiros. Eu acho que tudo mudou passados 6 meses, em maio, quando começamos a ganhar os primeiros prémios aqui no Porto, e ganhamos como restaurante de revelação e cozinheiros de revelação, que isso começou a mudar um bocadinho e as pessoas cada vez procurarem mais, porque ainda tínhamos um cliente muito específico, que nos conhecia de alguma forma, e depois tínhamos muito aquele cliente que vinha uma vez e depois trazia os amigos todos para virem conhecer, e esse passa a palavra. Não estava à espera que fosse... Assim, se calhar estava à espera que no primeiro ano demorasse aquele tempo que demorou, os 6 meses, a conseguirmos estar cheios todos os dias. Mas foi gradual, não foi com 2 meses de antecedência logo nos primeiros 6 meses. Desde o início deste ano é que temos esta taxa de reservas com mais de 2 meses, mas isso também tem muito a ver com o tamanho do restaurante. Muitas vezes isto tem muito aquela coisa de, ao início nós dizíamos que estávamos cheios para criar uma bolha e ajudar as pessoas a pensar que era difícil ir a comer ao restaurante, e funcionou. E porque também, pronto, o restaurante era pequeno, preferimos ir assim. Não sei se respondi. A minha segunda pergunta foi porque nota-se, ao ouvir o Vasco falar, que tem sempre o seu print em tudo o que faz no seu negócio, que gosta de ter tudo um bocado à sua imagem. Ainda agora falou que toda a gente gostava de, em vez de ser o cozinheiro de alguém, de ser cozinheiro-chefe. E com o sucesso que tem tido recentemente, estava-me a questionar se acha que, se por exemplo quiser expandir o seu negócio, que devido ao sucesso que tem vindo a ter, se tem algum receio que, por começar a criar outras áreas de negócio, outros restaurantes, ter que contratar mais pessoas e ter mais delegados, se acha que pode perder um bocado o seu toque, se começar a expandir demais, perder um bocado o seu toque nos seus negócios? É assim, nós temos sempre, eu tenho sempre, como eu trabalhei com o Avilés, eu tenho sempre a imagem do Avilés um bocado como exemplo. Ele tem um restaurante como o meu, que é o Belcanto, e começou a criar X números de restaurantes, já vai para aí em 18, que não têm nada a ver com o restaurante, todos de conceitos diferentes. Não pensem que ele está em algum deles, ele só se dedica ao do meio. Mas claro, tem uma equipa por trás que cria as receitas e que estão ligadas aos restaurantes, e que quer, porque um restaurante mau também vai prejudicar os outros, por isso é muito importante também estarem todos sintonizados. Assim, eu estou numa altura que eu quero dedicar-me só a este restaurante. O Ciêmia veio e também estou muito contente, e vou-me dedicar, como é óbvio, aos dois, mas estou numa fase em que eu não quero me desdobrar, porque se eu me desdobrar em mais um, eu vou precisar de uma equipa por trás, e vai ser tudo muito mais difícil. Não vai ser mais difícil, mas vai-me sair, se calhar, como estavas a dizer, mais do controle. Vou ter que estar a fazer uma parte muito mais de gestão, que não é o que eu quero neste momento. Eu agora quero é cozinhar e estar muito ligado aos dois restaurantes. Porque nós mesmo para o Ciêmia produzimos no outro muita boa parte da comida. Por isso quero estar muito ligado aos dois. E para isso não quero abrir mais nenhuma coisa. Mas claro, isto nós dizemos sempre que nunca queremos, mas depois vêm oportunidades mas nesta fase não é algo que eu procuro, porque sei que vou precisar de uma estrutura
muito maior e não é só em cozinheiros, vai ser em recursos, em toda a parte de recursos humanos e de outras... Porque eu neste momento só tenho uma pessoa que me trata disso e da parte de marketing e de reservas e isso, mas já está sufocadíssima com 2, por isso mais isto começa tudo a crescer. Já não dá mais. Eu tenho uma questão. Está ligado? Pronto, pode ser uma questão um bocado descabida e se calhar para o estilo de restaurante que é ainda mais, mas eu estou a pensar, o seu restaurante está aberto de quartas a um intervalo da semana e se calhar um restaurante que tenha custos, assim, um dos custos maiores provavelmente um restaurante será a renda do espaço. E nos dias em que não está em atividade, visto que será uma cozinha não muito diferente de uma cozinha normal, não é? Não tem, lá está, uma cozinha muito especializada para outro tipo de alimentos. Quão descabido seria a ideia de subalugar o restaurante nos dias em que estivesse fora de atividade para colmatar assim a renda? Não. Não funcionaria todo? Eu não confio em ninguém para usar o meu restaurante. Okay. Não, estou a brincar, não sei. Não faz sentido. Porque o restaurante... o restaurante é feito muito à imagem do que tu queres passar e não do que tu... Se calhar, imagina que tu estavas nesta área que tu queres passar. Por isso, isto é feito à base de como tu pensas e como tu crias o negócio. Eu não acho que possas pôr assim... Uma vez, tudo bem, já fiz uma vez um pop-up de meter lá uma miúda a fazer os pequenos almoços, mas foi uma vez porque ela queria fazer uma coisa gira no meu restaurante, mas isso não faz sentido. Eu fiz as contas ao restaurante para estar aberto 4 dias, mas ele não precisa estar o resto dos dias abertos, percebes? Porque foi feito os custos que eu tenho, mesmo nos dias da tal renda, está super bem dividido para o resto dos dias, porque a Escalduna paga 500 euros de renda, por isso também não é assim nada de outro mundo, é uma renda bastante baixa, mas também tive o risco porque tive que fugir da Baixa e da Foz. Eu estou no campo 24 de Agosto, por isso não é uma zona premium, não é uma zona que se calhar vocês vão de passagem para ir comer fora, por isso vocês vão de propósito para ir ao restaurante. Mesmo os turistas, muitas vezes vão nos táxis e acham que não existe restaurante nenhum. Por isso, podia ser uma solução de querer dar-me X trocos, mas depois eu acho que o espaço perdia personalidade. Não era o teu restaurante, era o espaço, percebes? Cozinhavas tu uns dias, depois cozinhava o outro, depois era confuso. Então, enquanto vocês pensam, há aí um ponto que eu gostava que eventualmente o Vasco falasse um bocadinho mais, que é... Nesta cozinha moderna, não é? Portanto, gastronómica, como se chamou, uma das coisas que se assiste em Portugal, ao contrário um bocadinho daquela sugestão que há bocado foi feita, é que aquilo que tem começado a atrair até mesmo estrangeiros é o facto de muita dela ter uma raiz portuguesa, não é? Foi de facto o Miguel Castro Silva um bocadinho o precursor e depois o Avilés, claramente, não é? Mas, ao mesmo tempo, aquilo tem que se misturar com, digamos, técnicas e até um conhecimento muito cosmopolita, não? Sim. Eu gostava, se o Vasco disse, eu vivi em Espanha, mas depois também andou por aí a passear e tal. Em que medida é que isso tudo ajudou porque, por exemplo, em Espanha, o País Basco tem muito pouco a ver com a Catalunha. Sim, sim. Não é? E, na verdade, são 2 países, não é? Portanto, por isso é que eles andam às turras. E depois andou pela Tailândia, pelo Vietnã, pela não sei o quê. Quero falar um bocadinho disso? Isso, basicamente, o que nos dá é nós conhecemos culturas novas, métodos novos de cozinhar e de perceber como é que as pessoas olham para um simples produto porque é super diferente. Todas as cozinhas são muito diferentes, mas a base de cozinha é quase a mesma, por isso é a conjugação de sabores muitas vezes que não são tão conhecidas para nós que muda, por isso nós vimos quando viajamos e comemos e trabalhamos noutros sítios lá fora, como por exemplo no Vietnã, foi muito engraçado porque os ingredientes são muito parecidos aos nossos, só que depois a aplicação dos picantes é muito mais intensa do que nós, por isso
e o próprio às vezes cozinhar em gorduras diferentes. Por isso, o que eu trouxe de lá de fora para o restaurante, à parte das sementes que estamos a plantar no espaço, é perceber como é que eles interpretam esses cozinhados e como é que eles fazem essas conjugações e como é que juntam fruta e comida e as coisas soam bem. Por isso, como é que eles fazem os equilíbrios de sabores, isso é que é o mais importante. Depois, nas técnicas, hoje em dia, através das redes sociais e dos livros que se compramos, conseguimos perceber como é que eles cozinham com as máquinas e nós também as temos nos restaurantes, quase toda a gente tem. Não é preciso nada XPTO, a não ser que se faça, precisa da ajuda de algum químico para ajudar alguma coisa, mas o que eu trouxe muito lá de fora foi isso, foi aprender a trabalhar essa junção de ingredientes mais diferentes. E uma coisa que nós temos no restaurante é, nós apenas trabalhamos produtos produzidos em Portugal, mas nós, como viajamos muito, trazemos sementes de muito lado e estamos a plantar coisas que, se forem lá ao restaurante, metade não vão conhecer. Nós, por exemplo, no Alentejo, no Cercado do Alentejo, não sei se sabem o que é um citrino. Citrino é a família dos limões, limas, laranjas e essas coisas todas. Existem 1000 no mundo inteiro, 1000 espécies. Só no Alentejo produzimos 250 variedades. Uma delas, por exemplo, a australiana, que é o limão caviar. É um limão do tamanho de um dedo, e quando vocês cortam, em vez de ter sumo ou gomos, tem bolinhas. Depois existe um na Tailândia que nasce como uma mão, que é mão de Buda, se vocês virem depois. Por isso, há cidrões deste tamanho, que não têm sumo nenhum. Por isso, há espécies muito diferentes e em Portugal, por exemplo, no Alentejo, como são muito conhecidas, e no Algarve as laranjas, eles perceberam que era muito usual a família dos citrinos, porque é quase sempre a mesma árvore, e eles plantaram lá 250 variedades. Por isso, nós conseguimos ter um monopólio de produtos, tomatilhos e coisas, outros, malaguetas que não existem cá, e conseguimos plantá-las cá e trabalhá-las e dar a conhecer, e não precisamos de importar e gastar dinheiro e rios, porque um limão caviar trazido da Austrália custa quase 50 euros um fruto, e produzido por nós é o tempo e a paciência que se tem só. Eu até em casa dos meus pais meti lá um tronco e ao fim de 12 anos já tenho fruta também, esses frutos, por isso podia começar a vender, que fazia um extra dinheiro. Desculpe lá, só uma questão. Já agora, qual é o prato ou a refeição que comeu que mais gostou? Até hoje? Sim. Se lembra assim de alguma. Mas como prato ou como um jantar? Como experiência. A experiência mais incrível que tive foi na Suécia, num restaurante que está super deslocado, numa cidade em que normalmente estão lá menos 30 graus, e as pessoas vão de propósito para ir ao restaurante, que é numa cidade que tem 500 habitantes. Chama-se Faviken. Voa-se para Estocolmo, de Estocolmo tem que se ir a fazer outro avião de 4 horas e andar 1 hora de comboio e 20 minutos de táxi. Basicamente é isso. Come-se e vem-se embora. A sorte é que aquilo tinha lá uma estância de ski, ficámos lá 3 dias a usufruir da estância, mas para quem não conhece, aquilo é ir comer e vir embora. Por isso, em tudo, a experiência da viagem, da comida, eu fui no inverno, por isso estavam menos de 30 graus, por isso aquilo que há bocado onde vocês me perguntavam sobre a preservação e o que é que se produz com menos de 30 graus, e era tudo ali, eles produzem tudo no verão para dar no inverno. Por isso, tudo era feito em modos de preservação, como eu falei há bocado, de fermentações, de picos. Por isso, é giro um restaurante em que sabes que está numa época do ano em que não há nada lá, porque está tudo queimado, não há sequer animais por perto, a não ser alces e veados. E conseguirem dar um menu todo ali da província com coisas que ficaram a descansar e a maturar durante meses nos frigoríficos. Nada. Olá, o meu nome é Marianne. Tinha uma pergunta em relação, não percebo muita coisa de cozinha, mas estava a dizer que basicamente a cozinha funcionava um bocado por ciclos de moda, ou seja, já houve o ciclo da moda de cozinha francesa e depois agora
depois espanhola. A minha pergunta era em relação à cozinha portuguesa, qual é a probabilidade disso passar, se tornar um bocado de moda, porque não se vê, ou seja, se uma pessoa for para o estrangeiro, não há restaurantes portugueses ou então de imigrantes ou assim. E a minha pergunta era mais em relação a isso, ou então, se a probabilidade disso acontecer for mínima ou nula, se tem algum projeto de fazer um restaurante nos estrangeiros. Muito bem. Uma grande pergunta. É assim, aquele modo, como é que se chamava? Redondos? Mendes? Nuno Mendes, eu trabalhei com ele um ano, quando vivia em Londres. É assim, é por modas, mas foram bases de cozinha. É um bocadinho diferente. Penso sempre que a base de cozinha francesa é a base que nós cozinhamos. Fritos com manteiga, tudo foi a base de cozinha francesa que nós aprendemos. Depois veio a modernização da cozinha espanhola, não é o facto de eles fazerem as tapas ou que veio à baila. Estamos a falar, quando eu falei de moda, a cozinha espanhola veio com instrumentos, com técnicas, com modernices e outros métodos de... Se falarmos um bocado sobre culturalmente, Portugal tem muitas capacidades para estarmos culturalmente mais falados e eu acho que isso vai acontecer e o Ávilas tem vindo a fazer esse percurso e muito bem, e tem defendido muito bem. Este ano ganhou um prémio super importante, que foi o prémio mais importante para um cozinheiro que pode atingir, que só ganha um chefe por ano, e ele ganhou como chefe do ano, por isso tem vindo a ajudar muito a cozinha. Nós não precisamos de ir lá para fora abrir restaurantes para mostrar a qualidade que tem. Agora, nós precisamos é ter mais gente de fora a vir comer cá e passar essa mensagem lá para fora. E é com restaurantes, e eu também ajudo a trazer um bocado essa malta dos tais foodies também, que vêm ajudar a passar a mensagem lá para fora que estamos a fazer um bom trabalho e que há restaurantes, porque nós muitas vezes no guia Michelin não estamos melhores porque temos o guia espanhol e não é português. Nós estamos incluídos no guia deles. Se tivéssemos um guia nosso, tudo era muito diferente. A lista dos 50 melhores, quem vota não vem a Portugal. Por isso também não ajuda. Nada ajuda a levar a cozinha. Por isso é preciso chefes e chamarem essas pessoas para viver a potencialidade cá em Portugal. Eu neste momento não tenho objetivo nenhum de abrir nenhum restaurante. Mas acho que Portugal tem todas as possibilidades. Eu acho que hoje em dia fala-se muito a mexicana, a peruana, são as que estão se calhar mais em baila. Mas há muitas cozinhas. A vietnamita também aparece e depois vai desaparecendo. Há coisas... É isso, eu acho que quando as pessoas criam ou abrem um restaurante desse estilo de cozinha, o mais importante é não estragarem os conceitos. Porque pensem sempre que isto foi um bocado... Até podia dizer uma asneira, mas o sushi, por exemplo, é 2% do que existe na cozinha japonesa. Para quem já esteve no Japão, sushi é uma bolinha pequenina culturalmente. E se perguntarmos 90% das pessoas acha que sushi é a cozinha japonesa. Pizzas, o que se come por aí, não é o que se faz em Itália. Se calhar existe um restaurante no Porto que faz pizzas napolitanas em condições. Por isso, isto foi sempre muito prostituído, as cozinhas e as tapas espanholas que se vê por aí fora, que não têm interesse nenhum. Por isso, eu acho que as pessoas têm que abrir coisas interessantes e que saibam no fazer e o porquê. E se isso acontecer, que seja também que abram em Portugal, mas também para abrirem lá fora coisas que não... E vão fazer um bacalhau à brás e que não têm interesse nenhum, ou um cozido à portuguesa e só ponham um frango, também não tem interesse nenhum. Quer dizer, eu acho é que se levarem lá para fora, que abram um conceito interessante e que mostrem o que é a nossa cozinha. Eu acho que isso é o mais importante. Espero ter respondido. Muito bem. Mais alguma senhora que queira ousar uma pergunta? Porque agora já podemos acabar. Bom, nenhuma quer ousar mais uma pergunta. Vamos Obrigado. Terminar. Vocês devem, se estiveram atentos, portanto, não se esqueçam que isto estes depoimentos são feitos no âmbito de uma disciplina de História Económica, História Empresarial e Empreendedorismo, não é? Iniciativa Empresarial.
Portanto, há aqui uma série de aspectos que o Vasco, na sua apresentação, foi muitas vezes tacitamente, um caso ou noutro explicitamente, referenciando. Não é? Como ele dizia a certa altura, eu agora traduzo para uma linguagem mais corrente, ele mandou-se de cabeça, mas não foi a ceguinho seja eu, ele tinha ali um pé de meia que lhe permitia fazer algumas asneiras e eventualmente agulhar o seu caminho. E depois há ali alguns aspectos na forma de gerir. Vocês viram que ele gosta de contabilidade, não é? Uma série de vezes que falou das contas, até falou logo da FSS e não sei o quê, coisa que muitos empresários não saberiam exatamente o que era, e espero que vocês saibam. Mas também na intervenção dele, ele depois tem uma outra preocupação que já tem mais especificamente a ver com gestão e com aquela coisa, lembram-se que eu na primeira aula lhes mostrava um slide que dizia Times they are changing, e depois tínhamos a imagem do Jeff Bezos, né, do homem da Amazon, e lembram-se que eu depois, até quando vos mandei os slides, ele na altura tinha levado, há 2 anos, levou uma pancada das antigas em termos por causa da arrogância dele, de não ligar nenhum àquelas outras dimensões que têm a ver com a envolvente, com a sustentabilidade, com a governance. Não é? Depois, na altura que eu vos mandei os slides, já havia uma coisinha que eles tinham feito, que era ele e a mulher tinham posto a módica quantia, acho que era de $2 mil milhões para apoiar um conjunto de causas de natureza social. Não sei se vocês viram, na semana passada, um outro anúncio sobre o que a Amazon fez, aumentou o salário mínimo dos trabalhadores da Amazon, e esta semana aumentou para um valor substancialmente acima do valor legal. E esta semana, não sei se é o Economist, se é o Financial Times, que faz um artigo que diz, pois, estas coisas pode, num primeiro momento, até não se achar que se tem que fazer, mas depois elas têm muita força. Portanto, um bocadinho naquela linha do que eu lhes tinha referido. E aqui o Vasco, na intervenção dele, fala de 2 ou 3 coisas que têm muito a ver com isso. Não sei se vocês viram a certa altura que ele diz, eu estou preocupado em que aqueles que estão comigo a trabalhar se sintam bem, não é? Se sintam bem, e por isso é que a equipa é estável, num mundo onde hoje em dia as solicitações são enormes, portanto uma preocupação com os recursos humanos, com as condições de trabalho, com a motivação, um ponto importante, e depois um outro ponto importante, que é esta referência que ele faz aos vegetais que são produzidos por eles, próximos. Portanto, ele não falou lá da pegada ecológica, mas, por exemplo, é uma das coisas que é muito criticada hoje em dia, quando a gente tem os vegetais todos, todo o ano, mesmo aqueles que não são naturais, que não são da época, eles são transportados de avião e custam, têm um peso muito significativo para o ambiente. Aqui alguns têm que sair, porque têm agora um teste, mas já estão as 2 a sair. Boa sorte, já agora. E ele fala da preocupação com a sustentabilidade, com o ambiente, com essas coisas. Portanto, são aspectos que são importantes e que uma pessoa nova, por maioria da razão, devia estar preocupado com eles, e eu fiquei muito satisfeito que o Vasco os tivesse referido, porque o alinha numa outra, nessa fileira, digamos, de preocupações que hoje em dia a gestão tem vindo a sublinhar, e que, na verdade, a certa altura, até o homem mais rico do mundo se tem de algum modo que vergar, porque as coisas a certa altura podem não correr tão bem quanto isso, quando não se ligam a esses aspectos. Muito bem, eu acho que foi uma excelente sessão de uma pessoa que tem a sorte de, como dizia esta semana um jornal, de ter um restaurante que tem um nome em basco, mas que é o nome dele no dialeto portuense, não é? Portanto, que ele afinal, não é Vasco, mas é o Vasco, não é? Portanto, e tem um restaurante que se chama o Vasco. Muito bem, Vasco. Obrigado, foi um prazer. Obrigadíssimo.
Obrigado.